Olá, voltei aqui hoje para falar, na verdade, de um tema que eu gosto bastante, que é por que fazer o seu intercâmbio em uma cidade pequena, né? Por que escolher uma cidade pequena para fazer o seu intercâmbio. Acho que as vantagens que eu vou citar aqui são enormes, né? E acho que conta muito, mas primeiro de tudo, né? O que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que cidade pequena é muito ideal para quem tem o inglês básico, né? Quem tem o inglês muito básico e ou para quem é a primeira vivência internacional, então nunca saí do Brasil e eu quero fazer o intercâmbio, mas por onde começar? Então, acho que uma boa alternativa é escolher uma cidade pequena. E por quê? Cidades pequenas, o transporte público é muito mais fácil de você entender, tá? Então não é igual. Eu, até hoje, se vou para Nova York, tenho que ficar pensando, repensando como funciona o transporte público, para lembrar como que é. Às vezes eu me perco. Então, assim, isso é muito normal. E tem muita gente que é a primeira vivência e tem muito medo de se perder, ou tem muito medo de como se achar, enfim, essas coisas, né? E acho que as cidades pequenas, elas oferecem isso, então é muito mais fácil de você se entender, é muito mais fácil de você marcar alguns pontos, então, assim, eu tenho o costume de, a entrada do metrô fica na frente de um Starbucks ou de alguma cafeteria. Só que daí você passa uma vez. A hora que você volta, já tem um monte de Starbucks, você já ficou meio perdido. Isso não acontece muito em cidade pequena, né? É muito mais fácil de você memorizar o caminho. É claro que hoje você tem todo o apelo do Google Maps ou de tecnologia para te ajudar, mas mesmo assim eu gosto de cidade pequena para uma primeira vivência internacional, tá? É, então, é isso. Tem alguns outros pontos que eu gosto de destacar também, então vamos começar falando já logo direto e reto de custo de vida. O custo de vida em uma cidade pequena normalmente é muito mais em conta, então se você comparar restaurante, transporte público, vida noturna, isso tende a ser bem mais em conta do que cidades grandes, né, grandes metrópoles. Às vezes você consegue fazer tudo andando, então você está numa residência estudantil, se ela não for walking distance da escola, se você estiver em um outro lugar, às vezes você tem que pegar um ônibus, chega na sua escola, que normalmente vai ficar no centro da cidade, e aí dali você já consegue fazer tudo andando pela cidade, desde fazer compra até visitar todos os pontos turísticos, então você consegue fazer tudo isso andando, o que economiza bastante com o transporte, né? Não preciso nem falar. E aí o estilo de vida é um pouco mais pacato, então é um pouco mais tradicionalzão, paradão, e aí você consegue conhecer todo mundo. Isso significa que talvez as pessoas elas tenham mais paciência para te ajudar, não fica naquela todo mundo sempre correndo para fazer alguma coisa, sempre correndo para chegar em uma reunião, sempre correndo para chegar em algum compromisso. Não, isso significa que se você se perder, as pessoas normalmente são mais solistas por ser cidade pequena, tá? É claro, isso não é geral, né? Qualquer cidade pequena ou toda cidade pequena, mas normalmente é o que acontece, tá? Então, claro, também tenho que dar uma dica de procure a cidade, pesquise a cidade, veja o que tem para fazer, se ela tem a ver com o seu estilo de vida, se ela tem a ver com o que você está procurando. Às vezes, uma outra dica, tem uma cidade pequena que ela não tem muita coisa para fazer, mas ela fica perto de grandes metrópoles, ou uma hora de ônibus ela está em um lugar super bacana, que eu tenho muito mais opções de turismo, de entretenimento. Então, assim, dá uma pesquisada, tá? Ser cidade pequena não significa que não vai ter nada para fazer, mas o que é muito comum na Europa, que eu penso, tá? É que você tá muito perto de vários lugares. Então, às vezes você tá estudando em uma cidade pequena, Galway, Liverpool, Bournemouth, mas ela fica super perto de alguma outra metrópole que tem muito mais coisa para fazer. Ou tá muito posicionada para viagem, tá muito bem posicionada para viajar. Então, assim, eu gosto muito dessas vantagens, tá? Prefiro, e acho que é basicamente isso que eu tenho para falar hoje. E se você já está falando com um consultor e se identifica com uma cidade pequena, se identifica com alguma cidade nesse estilo, continue falando com ele ou expresse o seu motivo. Não quero evitar grandes metrópoles, quero escolher uma cidade menor,
né? Enfim. E se você ainda não tá falando com ninguém, tá aqui embaixo os nossos contatos. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.